E até isso, né? Eu acho que hoje um dos grandes desafios que a gente encontra na internet, de um modo geral, eu acho que a gente pode até estender, não ficar olhando só para a inteligência artificial, mas tornar o objeto mais amplo, é justamente essa curadoria de informação. Porque hoje a gente tem tanta informação, a gente tem acesso a tantos dados e a gente tem uma outra situação que é a questão da fonte, a segurança da informação, né? O que é questionável, o que não é questionável, como que a gente consegue garantir que aquela informação que a inteligência artificial está me retornando é uma informação fidedigna ou de fato ela está sendo alimentada por fontes seguras, né? Vamos entrar um pouquinho nessa seara, Lu. Conta pra gente o que a gente tem que cuidados a gente tem que ter usando a inteligência artificial e entendendo que é um processo em evolução, né? Então, a tua pergunta já é a resposta do que a gente estava falando antes, né? Então, o que é hoje o ensino e o que é hoje o ambiente empresarial? É a curadoria. Então, assim, dá as diretrizes estratégicas para aquilo. A gente, então, nichar e colocar aquilo dentro daquela temática para daí trabalhar com maior profundidade. Senão a gente fica atirando para tudo quanto é lado. Né? Então, acho que isso é bem importante. A segunda parte da pergunta, que eu esqueci qual era a pergunta. Com relação à segurança da informação, né? Isso. Porque a internet virou uma página em branco. Isso. Aceita tudo. Então agora Tá na internet, é verdade. Agora eu acho que eu vou ajudar um pouquinho aqui o seguinte, tá? A gente não confia no que a IA ou no que a internet nos dá, nunca. Por isso a gente precisa ter referências. Então, toda aquela parte, né, que os alunos não gostam e tal, que é a teoria, gente, isso é fundamental. Então, as pessoas que melhor vão aproveitar a IA são justamente as pessoas com maior referência. Por quê? Porque elas conseguem ir além do que aquilo que está sendo dado. Primeiro eu consigo ver se aquilo realmente é real, né? Eu dei para vocês o exemplo das minhas aulas. Eu tive que revisar a aula toda para ver se realmente era aquilo. A gente tem casos aí, por exemplo, de IA que está fazendo, que os advogados pedem para fazer processos e eles estão levando esse processo para o tribunal e a IA está citando leis que não existem. Eles não checaram antes. E ninguém falou pra ela que não era... Que ela não podia ser criativa. Ninguém falou. Se não colocou no prompt que ela tem que usar esse código penal desse ano, não vai. Então, por isso que a IA é um baita de um assistente. Ele nos faz tudo o que a gente quiser, só que a gente tem que saber pedir. Gente, se a gente não sabe o que a gente quer, ela nunca vai dar o que a gente precisa. Então, por isso que a referência anterior, o olhar estratégico, o que eu quero com aquele material, o como fazer, ela faz para mim, mas o que eu quero com aquilo, para que eu quero para aquilo, por que eu estou desenvolvendo aquilo, é a grande sacada, né? Então, nesse sentido que a gente vê, quem são as pessoas que melhor exploram hoje a IA que a gente tem visto? As pessoas que têm maior repertório. Sabe o gestor que explica muito bem para o seu assistente o que ele quer? Porque eu posso pegar uma planilha e dar para um assistente e dizer assim para ele: me faz um resumo do que está aqui. Ele pode fazer isso de mil formas diferentes e é muito possível, bem provável que ele vai me entregar uma coisa que não era bem isso que eu queria. Agora, se eu disser para ele: olha, pega essa planilha, mas pega com esse relatório, cruza essa informação com isso aqui e me gere um insight falando sobre um tema específico para a nossa empresa ou para a área específica, a probabilidade é que aquilo vai vir de uma forma melhor. Ou seja, ele explicou bem detalhadamente o que ele precisa. É isso que a gente faz com a IA. Quanto mais detalhado for, melhor. Quem que consegue fazer isso? Quem sabe muito bem o que quer e quem tem repertório, inclusive, de comunicação. Então, por incrível que pareça, para usar a IA, quanto melhor a tua comunicação, a tua empatia, né? O pedir por favor, né? A gente tem um especialista IA, o Milagre, né? Que trabalha muito com a gente. Ele fala o seguinte, que já tem dados e provas de que se a gente pede para a IA desenvolver alguma coisa mais complexa e dizer para ela assim, e antes de responder, respire antes de responder, o resultado vem melhor. Interessante. É muito interessante. Então eles estão vendo isso assim, que se a gente, quanto mais o nosso jeito mesmo de ser assim, ó, calma, tá? Então tu faz tudo, mas depois reflita, vê se é aquilo mesmo para depois me devolver. Fica melhor o resultado. Já tá tendo estudos nesse lado. Então assim,
Né? O professor Goa sempre diz, né, que ele agradece micro-ondas, né? Algo nesse sentido. Então, assim, quanto mais real mesmo for aquela conversa que a gente tá tendo com a IA, dizendo, eu sou uma empresa tal, que assim, atua assim, faz isso, tá. E nesse contexto, então, me faça tal coisa, o resultado vai ser muito melhor e muito mais robusto. De novo, eu tenho que saber o que eu quero, pra que eu quero, aí ele vai me ajudar.